Salve, salve, pessoal. Esse vídeo ele é quase uma continuação de um vídeo que está postado aqui, uma introdução à ótica geométrica. Dessa vez a gente vai falar sobre os princípios da ótica geométrica, ou seja, aquilo que norteia o estudo da ótica geométrica. Existem 3 princípios básicos e talvez o mais importante é o princípio da propagação retilínea da luz. O princípio da propagação retilínea da luz. Como o nome já diz, esse princípio simplesmente diz que a luz ela sempre vai se propagar em linha reta num meio homogêneo. Por exemplo, se aqui a gente tem um canhão de luz parecido com aqueles de festa, né? Aqueles canhões de luz que a gente vê curtindo festas que estão aí presentes no nosso dia a dia e tal. Bom, a luz que sai desses canhões de luz, eles sempre vai ter, os raios de luz sempre vão ter uma propagação retilínea, apesar de eu não conseguir fazer uma reta perfeita, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Se você tem aquele laserzinho insuportável que muitas crianças usam, né? Laserzinho pequenininho, que é uma pontinha pequena de luz, a gente sabe que essa luz é claramente visível, que essa luz se propaga em linha reta no ar. Consegue se propagar em linha reta no ar porque o ar é um exemplo claro de meio homogêneo e transparente, como a gente também falou no vídeo anterior, ok? Então a luz ela se propaga em linha reta. Talvez esse princípio não seja visualmente importante quando a gente fala assim, mas quando você descobre, por exemplo, que os eclipses acontecem por causa deste princípio, a formação de sombra e penumbra acontece por causa deste princípio. Até as fases da Lua, quando você estuda o aspecto físico das fases da Lua, acontecem por causa deste princípio peculiar. O que seria sombra e penumbra? Bom, digamos, então, vou tentar falar para vocês fazendo uma pequena ilustração. Digamos que aqui a gente tenha uma fonte de luz, né, um objeto luminoso que saia raios de luz de muitos pontos desse objeto. E próximo a ele tem o que a gente chama de anteparo. O anteparo é onde a luz vai se projetar. Pode ser uma parede, uma cartolina, qualquer elemento que a luz possa se propagar, né? Aqui nós teremos um objeto opaco, né, que eu vou fazer por razões de facilidade, ele próximo ou mais próximo que eu consigo de um objeto circular, certo? Esse objeto é um objeto circular e opaco. O que acontece? Vai sair luz de diversos pontos desse objeto luminoso. Se por acaso sai um raio de luz aqui dessa extremidade, incide na extremidade superior do objeto opaco e para no anteparo, outro raio de luz incide aqui de baixo, também chegando no anteparo, criando aqui uma região em que nenhum raio de luz vai chegar. Essa região em que nenhum raio de luz vai chegar é conhecido como sombra, ausência total de luz. Se um raio de luz sai por aqui, incide na superfície superior. Outro raio de luz sai daqui, incide passando pela extremidade inferior. Criar-se-á uma região aqui ao redor em que a luz chega parcialmente. Essa região ela recebe parte da luz
como no cinema, ou aquele quarto que está sendo um pouco iluminado, né? Tem uma meia luz, aquele clima de meia luz. Esse clima de meia luz é a penumbra. A gente pode classificar também os eclipses, utilizando esse raciocínio, como sendo o seguinte: o eclipse total seria em que a Terra está, aquela região da Terra está a Lua está apagando o Sol, né? Está totalmente à frente do Sol, então está criando uma região de sombra. Já nas regiões da Terra em que a gente vê um eclipse parcial, está criando uma região de penumbra no nosso planeta. Esse é o princípio da propagação retilínea da luz e talvez o mais famoso, né? Agora vamos visualizar outros dois princípios. Bom, o outro princípio que a gente vai destacar é o princípio da independência dos raios de luz. Ora, os raios de luz sim são independentes. Se por acaso você tem feixes de luz azul caminhando para um certo lado e feixes de luz vermelha caminhando para um outro lado, esse ponto de cruzamento, se você coloca algo para projetar isso aqui, você vai ver uma formação que seria resultado da mistura entre a luz azul e luz vermelha, né, para certa teoria de formação de cor. Porém, se por acaso o anteparo estiver além desse cruzamento, a luz vermelha vai continuar se propagando como se nada tivesse acontecido. A luz azul também vai continuar se propagando como se nada tivesse acontecido, porque esse cruzamento não vai influenciar, não vai intensificar nem diminuir a intensidade, não vai fazer absolutamente nada com o raio de luz. Eles vão continuar se propagando como se nada tivesse acontecido. Esse é o famoso princípio da independência dos raios de luz. E o último princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Que é isso? Os raios de luz, eles sim são reversíveis. E o que quer dizer os raios reversíveis? Bom, digamos que aqui eu tenha um objeto que pode refletir a luz, aqui outro objeto que pode refletir a luz, e aqui eu tenho uma fonte de luz, certo? Um corpo luminoso. Desse corpo luminoso vai sair, por exemplo, um raio de luz, sai dele, vai incidir nesse objeto que pode promover uma reflexão, vai incidir nesse outro objeto que pode promover outra reflexão e vai embora. Este princípio diz que se por acaso a gente tiver um objeto luminoso desse lado aqui, esse objeto luminoso ele vai incidir também raios de luz que podem sofrer a mesma trajetória que o inicial, porém no sentido contrário. E mais, esses raios de luz eles podem estar se propagando pela mesma trajetória ao mesmo tempo, porque eles são independentes. No caso, eles estão se cruzando durante toda a trajetória, mas um não está atrapalhando a propagação do outro. É equivalente a dizer que se eu coloco um anteparo aqui, algo para projetar a luz, eu vou enxergar nitidamente a luz verde. E se eu coloco um anteparo aqui para projetar a luz, eu vou ver nitidamente a luz amarela chegando nele. Esses são os três princípios que norteiam a ótica geométrica. Eu espero que tenha ficado claro para todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.